O milagre que mudou a vida de Renata, quando a fé venceu a doença. Renata tinha apenas 32 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, colangite esclerosante primária, uma doença rara e progressiva que afeta os ductos biliares, levando à cirrose e, em muitos casos, à necessidade de um transplante de fígado. Os médicos foram claros, não havia cura, apenas tratamentos para retardar o avanço da doença. As dores no abdômen eram insuportáveis, a pele amarelada pelo acúmulo de bilirrubina, e a fraqueza a impedia de trabalhar como sempre fizera. O pior era ver o desespero no olhar de seu filho, Pedro, de apenas 8 anos, que não entendia por que a mãe já não conseguia brincar com ele como antes. As contas se acumulavam. Renata era costureira e, sem condições de trabalhar, a situação financeira da família ficou insustentável. O marido, Carlos, um motorista de aplicativo, fazia horas extras, mas não era suficiente. A depressão começou a se instalar. Por que isso está acontecendo comigo? Chorava todas as noites, sentindo que seu corpo atraía. Até que em um domingo, enquanto assistia à TV sem ânimo, um programa chamou sua atenção. Era um culto da Igreja Universal do Reino de Deus, transmitido ao vivo. No altar, um pastor falava sobre fé e milagres, e testemunhos de pessoas curadas de doenças graves eram compartilhados. Algo dentro dela se mexeu. Se Deus curou eles, por que não pode me curar? Pensou. No dia seguinte, com as últimas economias, Renata pegou um ônibus até a Universal mais próxima. Ao entrar, sentiu um arrepio. O lugar estava cheio de pessoas orando, cantando, clamando por milagres. Um obreiro a recebeu com um sorriso e a levou até a frente, onde o pastor estava ministrando. Irmã, o que você precisa de Deus hoje? Perguntou ele, olhando nos seus olhos com uma autoridade espiritual que Renata nunca havia visto antes. Ela não segurou as lágrimas. Pastor, eu tenho uma doença no fígado, os médicos disseram que não tem cura. Eu não quero morrer e deixar meu filho sozinho. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma unção que Renata sentiu como fogo. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura. O diabo não vai roubar sua vida. A congregação gritava amém, e Renata, pela primeira vez em meses, sentiu uma paz inexplicável. O pastor então a convidou para participar da corrente de oração das 18 horas, um momento poderoso onde os fiéis se unem em clamor por milagres. Não falte, irmã. Deus vai te curar, mas você precisa persistir na fé, disse ele. Renata não faltou. Todos os dias, às 18 horas, ela estava lá de joelhos com as mãos levantadas, declarando sua cura. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde, mesmo fraca, se alimentava apenas de líquidos e se dedicava à leitura da Bíblia. Nas vigílias de sexta-feira, ela ficava até tarde, orando na fogueira santa, onde o Espírito Santo se manifestava com força. Os pastores ungiam os fiéis com óleo consagrado, e Renata sentia cada oração como uma descarga elétrica de fé em seu corpo. Mas a prova maior veio quando, em um culto de libertação, o pastor chamou todos os que tinham doenças incuráveis para o altar. Renata foi uma das primeiras. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela, ela sentiu algo estranho, uma dor aguda no lado direito do corpo, como se algo estivesse saindo. De repente, um calor intenso a invadiu, e ela caiu no chão, dominada pelo espírito. Quando se levantou, minutos depois, a dor havia desaparecido. Totalmente. Glória a Deus! Gritou, e a igreja inteira explodiu em louvor. No dia seguinte, Renata foi ao médico para um check-up de rotina. Os exames que antes mostravam um fígado gravemente comprometido, agora estavam normais. O hepatologista, espantado, pediu novos testes, achando que poderia ser um erro. Mas não era. Não há mais sinais de colangite esclerosante. É como se a doença nunca tivesse existido, disse o médico, incrédulo. Renata sorriu, sabendo que aquilo não era medicina, era milagre. Foi Jesus, disse ela, segura. Hoje Renata está completamente curada. Voltou a trabalhar, brinca com Pedro no parque e sua família foi restaurada. Ela não só testifica sua cura nos cultos, como se tornou uma intercessora, ajudando outros a encontrarem fé. Aprendeu que a doença não foi um castigo, mas uma batalha para fortalecer sua relação com Deus. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas a fé verdadeira é persistente. Deus não falha, mas Ele quer ver se nós confiamos nele até o fim, diz ela, com os olhos brilhando. Na Igreja Universal, Renata encontrou mais do que uma cura, encontrou um propósito. Hoje, ela e Carlos são dizimistas fiéis, participam das campanhas de fé e levam outras pessoas para experimentarem o mesmo poder que mudou sua vida. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um.
Basta crer e não desistir, declara, enquanto abraça seu filho, agora cheio de saúde e esperança. E assim, o que o inimigo quis usar para destruir, Deus transformou em um testemunho de poder. Porque na Universal milagres não são lendas, são realidades para quem crê. A vida de Renata e Carlos não parou por aí. Depois do milagre de Mateus, eles sentiram um chamado ainda mais forte para servir a Deus. Foi então que em uma reunião de oração, o pastor fez um convite que mudaria tudo. Quem aqui quer se dedicar ainda mais ao trabalho de Deus? Quem quer ser usado como instrumento para abençoar outras vidas? Renata sentiu o coração acelerar. Ela lembrava bem da dor que havia passado, das noites em claro chorando no altar, dos momentos em que quase perdeu a esperança. Mas também se lembrava da mão de Deus a levantando, da voz do Espírito Santo lhe dizendo: confie em mim. Sem hesitar, ela e Carlos se levantaram. Não sabiam como nem onde, mas estavam dispostos a obedecer. Dias depois, o pastor os chamou para uma missão especial: visitar um casal da igreja que estava passando por uma situação ainda mais difícil. A filha deles, uma adolescente de 15 anos chamada Larissa, havia sido diagnosticada com uma doença rara nos rins. Os médicos disseram que só um transplante poderia salvá-la, mas a fila de espera era longa e o tempo curto. A mãe, Dona Maria, já não tinha mais lágrimas para chorar. O pai, seu João, havia se afastado da igreja, questionando por que Deus permitia aquilo. Renata e Carlos chegaram à casa deles com um abraço apertado e uma palavra simples: nós também passamos por isso. Mas Deus é fiel. Eles contaram a história de Mateus, como o menino que os médicos desistiram agora corria, brincava e não tinha sequer uma cicatriz no corpo. Dona Maria ouviu com os olhos cheios d'água, enquanto seu João, de braços cruzados, tentava disfarçar a emoção. Vamos orar juntos, disse Carlos, colocando a mão no ombro de seu João. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. E ali mesmo, na sala daquele lar cheio de dor, eles se ajoelharam. Renata orou com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus que sarou meu filho. O Senhor é o Deus que abre portas onde não há portas. Toque em Larissa, Senhor. Dê a ela um novo rim, não pelo transplante, mas pela sua mão poderosa. Os dias passaram, e nada parecia mudar. Larissa continuava fraca, os exames pioravam. Seu João começou a murmurar: é sempre assim. A gente ora, ora e nada acontece. Mas Renata não desistiu. Toda semana, ela e Carlos voltavam àquela casa, levavam um versículo, uma palavra de ânimo, um abraço. Até que em uma manhã de domingo, durante o culto de libertação, o pastor fez uma oração forte contra as doenças. De repente, Larissa, que estava sentada ao lado da mãe, sentiu uma dor aguda no lado esquerdo do corpo. Assustada, ela segurou a barriga e começou a chorar. Dona Maria, apavorada, já ia chamar uma ambulância, mas Renata segurou seu braço. Espere. Isso pode ser Deus agindo. Elas levaram Larissa até o altar, e o pastor impôs as mãos sobre ela. Em nome de Jesus, eu determino que esse corpo seja restaurado. No mesmo instante, Larissa sentiu algo estranho dentro dela, como se algo se movesse. Quando chegou em casa, a dor havia passado. Na segunda-feira, os médicos ficaram boquiabertos. Os exames mostravam que seus rins estavam funcionando normalmente. Não havia explicação médica. Era um milagre. Seu João caiu de joelhos no meio da sala do hospital. Meu Deus, me perdoa pela minha falta de fé. Chorou. Dona Maria, com as mãos trêmulas, ligou para Renata. Irmã, foi verdade. Deus ouviu nossas orações. Aquela família que estava à beira do desespero, agora dançava de alegria. Larissa, que antes mal conseguia levantar da cama, agora corria para abraçar Renata e Carlos, agradecendo por não terem desistido dela. Hoje seu João e Dona Maria são obreiros na igreja. Larissa faz parte do grupo de jovens e testemunha em todo lugar. Deus me deu uma segunda chance. Se ele fez isso por mim, pode fazer por você também. E Renata? Ela sorri ao ver como Deus usa sua história para tocar outras vidas. Eu pensava que o milagre era só para mim e para o Mateus. Mas Deus tinha um plano maior. Ele queria que a gente fosse um canal de bênção para outros. Agora, toda vez que alguém na igreja passa por uma prova, Renata está lá com um abraço, uma oração e uma palavra de fé. Não desista. Deus está no controle. O milagre está a caminho. Porque na Congrega Cristã no Brasil não há caso perdido. Há apenas corações que ainda não descobriram que com Deus tudo é possível. E cada testemunho como o de Renata, Carlos, Mateus e Larissa prova que quando a fé encontra a obediência, os milagres não são exceção, são a regra. Na mesma igreja onde Renata e Carlos compartilhavam seu testemunho, uma jovem chamada Ana ouvia tudo com lágrimas nos olhos.
Ela estava ali pela primeira vez, levada por uma vizinha que insistira: "Vem, minha filha. Deus tem algo para você hoje." Ana não acreditava muito em milagres. Sua vida era uma luta constante. O marido havia saído de casa, levando consigo as economias da família, e seu filho mais novo, Pedro, de apenas 5 anos, nasceu com uma doença rara que os médicos diziam não ter cura. As contas se acumulavam e a esperança, aos poucos, ia se apagando. Mas naquela noite, enquanto ouvia Renata falar sobre a fidelidade de Deus, algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez por eles, será que pode fazer por mim também? Pensou. Quando o culto terminou, Ana se aproximou de Renata com voz trêmula: "Irmã, eu não sei nem por onde começar. Minha vida está desmoronando." Renata a abraçou forte e disse: "Começa aqui, minha irmã. Começa entregando tudo nas mãos de Deus. Ele não falha." Ana começou a frequentar os cultos, mesmo quando o cansaço e a dor queriam mantê-la em casa. As irmãs da igreja a cercaram de carinho, levavam comida, ajudavam com as passagens do ônibus para as consultas de Pedro, e acima de tudo, oravam com ela. Um dia, durante uma reunião de oração, a irmã responsável pela reunião pediu que todos colocassem as mãos sobre Pedro. Ana fechou os olhos e pela primeira vez em meses, sentiu uma paz que não vinha dela mesma. "Senhor, eu creio. Ajuda a minha descrença", sussurrou. Na semana seguinte, em uma nova consulta, o médico de Pedro ficou surpreso. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. "Isso não é comum. Vamos monitorar", disse, sem dar muitas explicações. Mas Ana sabia. Ela voltou para casa e de joelhos agradeceu a Deus. Não era ainda a cura completa, mas era um sinal. Um sinal de que Deus a havia ouvido. O tempo passou, e Pedro continuou melhorando. Os médicos reduziram os medicamentos e o menino, antes fraco e quieto, começou a correr e brincar como qualquer criança. Ana, que antes mal conseguia sorrir, agora cantava louvores na igreja com o coração transbordando. "Deus não só curou meu filho, ele curou meu coração", ela testemunhava, com Pedro ao seu lado, saudável e cheio de vida. E assim como Renata e Carlos, Ana se tornou mais uma prova de que na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são histórias do passado, são realidades do presente. Cada vida transformada é um convite para que outros creiam. Não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. E quando o povo de Deus se une em fé e obediência, até o impossível se torna possível. Porque afinal, para Deus, não há limites. Não há doenças que Ele não possa curar, nem corações que não possa restaurar. Basta confiar. Basta crer. Na mesma semana em que Pedro recebeu sua cura, uma jovem chamada Mariana chegou à igreja arrastando não só o corpo, mas uma dor que parecia impossível de carregar. Aos 23 anos, ela havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa que, segundo os médicos, a deixaria paralisada em poucos meses. As palavras dos especialistas ecoavam em sua mente como uma sentença: não há cura. Prepare-se para o pior. Mariana cresceu ouvindo falarem dos milagres na Congrega Cristã, mas nunca havia ido além de assistir aos cultos pela internet. Até que numa noite de insônia, enquanto as lágrimas molhavam seu travesseiro, ela lembrou-se das palavras de uma irmã na igreja: "Deus não muda. Se Ele curou ontem, cura hoje." Foi o suficiente. No dia seguinte, mesmo com as pernas fracas e o coração apertado, ela pediu para ser levada até a igreja mais próxima. Os irmãos a receberam com um abraço apertado e uma fé que ela nunca havia sentido tão de perto. Durante o culto, enquanto os hinos eram entoados e as orações subiam ao céu, Mariana sentiu algo diferente. Não era apenas emoção. Era como se uma corrente de paz invadisse seu ser. Quando o obreiro impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade, ela não resistiu, entregou tudo nas mãos de Deus. Nos dias que seguiram, algo extraordinário começou a acontecer. A fraqueza que a dominava foi dando lugar a uma força que ela não reconhecia como sua. Primeiro, conseguiu levantar-se da cadeira sem ajuda. Depois, deu alguns passos hesitantes, apoiada no braço da mãe. Até que numa manhã de domingo, enquanto a congregação cantava Glória a Deus nas alturas, Mariana se levantou sozinha. E andou, não tropeçando, não cambaleando, mas com firmeza, como se nunca tivesse sido doente. Os médicos, ao vê-la semanas depois, ficaram estarrecidos. Exames que antes mostravam degeneração agora indicavam uma melhora inexplicável. "Isso não tem explicação científica", admitiu um deles, enquanto Mariana, sorrindo, respondia: "Mas tem explicação divina." Hoje Mariana não só caminha como corre, não só vive como testemunha. Ela que antes se escondia do mundo, agora está na linha de frente, ajudando outros que chegam à igreja com o mesmo desespero que um dia foi seu.
Se Deus fez por mim, Ele fará por você, repete, enquanto abraça quem chora, quem duvida, quem ainda não viu o milagre, mas já sente a mão de Deus tocando sua vida. E assim como Pedro, como Renata, como Carlos e Ana, Mariana se tornou mais um nome na longa lista daqueles que experimentaram o poder de Deus na Congrega Cristã no Brasil, porque ali, entre hinos, orações e corações sinceros, o impossível não é uma barreira, é um convite para que a fé se levante. E quando a fé se levanta, Deus age. Sempre. Na mesma semana em que Mariana compartilhava seu testemunho pela primeira vez no culto, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando não apenas o corpo, mas uma dor que parecia não ter cura. Ele tinha apenas 22 anos, mas a vida já lhe havia roubado o sorriso. Um acidente de moto havia deixado suas pernas quase sem movimento, e os médicos, depois de meses de fisioterapia, balançavam a cabeça. Você vai depender de moletas pelo resto da vida, meu filho. Lucas ouviu, mas não aceitou. Sua mãe, Dona Maria, uma irmã fiel da congregação, não desistiu de orar. Todas as noites, enquanto o filho tentava dormir com a dor latejando nas pernas, ela se ajoelhava ao lado da cama e clamava: Senhor, tu que saraste o paralítico à beira do tanque de Betesda, toque em meu filho. As lágrimas molhavam o chão, mas a fé não se abalava. Até que numa tarde de sábado, durante um culto de oração, o pastor convidou todos os que precisavam de um milagre a se levantarem. Lucas, apoiado nas muletas, hesitou. O peso do ceticismo o puxava para baixo, mas algo dentro dele, uma voz pequena, mas insistente, sussurrou: tenta. Com esforço, ele se pôs de pé tremendo. O pastor estendeu as mãos sobre ele e começou a orar com uma autoridade que parecia sacudir até as paredes da igreja. De repente, Lucas sentiu um calor intenso percorrer suas pernas, como se um fogo santo queimasse de dentro para fora. Os músculos antes rígidos e dormentes começaram a formigar. Ele fechou os olhos e, quando os abriu, estava de pé, sem as muletas. Um grito de surpresa escapou de sua boca, seguido por risos incrédulos. Estou firme, repetia enquanto os irmãos ao redor explodiam em louvor. Dona Maria correu para abraçá-lo, e os dois caíram de joelhos, chorando. Não eram lágrimas de dor, mas de uma alegria que só quem viu o impossível virar possível entende. Naquela noite Lucas não apenas andou, ele dançou. Dançou como Davi diante da arca, com o coração transbordando de gratidão. Hoje, Lucas é um dos jovens mais ativos na mocidade da igreja. Ele que chegará arrastando desânimo, agora corre para levar a palavra de esperança a outros que ainda estão presos nas suas muletas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Se Deus me tirou do chão, Ele pode tirar qualquer um, diz, com os olhos brilhando de uma convicção que ninguém pode abalar. E assim, a história se repete. Porque na Congrega Cristã no Brasil não são apenas as paredes que guardam memórias de milagres, são os corações. Corações que, como o de Lucas, foram quebrantados, mas depois reconstruídos pela mão do mesmo Deus que disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele ainda fala, ainda cura, ainda transforma. Basta crer. Na mesma cidade onde Lucas encontrou sua cura, vivia uma mulher chamada Marta. Ela era conhecida na vizinhança como a Senhora das Sombras, porque há anos vivia trancada em casa, com as cortinas sempre fechadas. O diagnóstico médico era claro: depressão profunda, ansiedade crônica e uma dor no corpo que nenhum remédio conseguia aliviar. Os vizinhos cochichavam que ela havia perdido até a vontade de viver depois que o marido e o filho mais novo se foram em um acidente de carro. Marta só saía de casa para comprar o mínimo necessário, sempre com o olhar baixo, como se carregasse um peso invisível nas costas. Até que um dia uma irmã da Congrega Cristã no Brasil, a irmã Clara, bateu à sua porta. Não era a primeira vez que alguém da igreja tentava visitá-la, mas dessa vez Clara não desistiu. Com voz suave mas firme, ela disse: Marta, hoje não vou embora sem que a senhora me dê 5 minutos. Só 5. Relutante, Marta abriu a porta apenas o suficiente para deixar Clara entrar, mas não disse uma palavra. Dentro da casa escura, Clara não falou de dor, não mencionou o passado, não tentou dar explicações. Em vez disso, ela abriu sua Bíblia e leu em voz alta: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Então, com as mãos postas, ela orou. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras bonitas, foi um clamor simples, como de uma filha falando com o pai: Senhor, esta irmã precisa sentir o teu toque. Que ela saiba que o Senhor não a esqueceu. Marta não chorou. Não sentiu nada no primeiro momento. Mas algo dentro dela se mexeu quando Clara, antes de sair, deixou um convite: domingo tem culto na Congrega. Não precisa vir, mas se quiser, a porta está aberta.
E se não puder sair de casa, eu volto aqui para orar com a senhora novamente. Os dias passaram, e Marta não foi ao culto. Mas naquela noite, ela sonhou. Sonhou que estava em um lugar cheio de luz, e uma voz dizia: Filha, levanta-te. Ela acordou com o coração acelerado, como se algo a puxasse para fora da cama. Pela primeira vez em anos, abriu as cortinas. A luz do sol entrou como um rio dourado em sua sala, e ela sentiu uma estranha paz. No domingo seguinte, Marta apareceu na congrega. Vestida de preto, ainda com olheiras, mas lá estava ela, sentada bem no fundo do salão. Ninguém a pressionou, ninguém a olhou com pena. Apenas sorrisos discretos e um lugar reservado para ela. Quando o culto começou e os hinos foram entoados, algo dentro dela começou a se quebrar, não de dor, mas de alívio. E quando o obreiro falou sobre a fidelidade de Deus, mesmo nos vales mais escuros, Marta sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Naquela noite, ela voltou para casa diferente. Não estava curada, a dor da perda ainda estava lá, mas pela primeira vez ela não se sentia sozinha nela. Começou a permitir que as irmãs a visitassem, aceitou os convites para os cultos. E aos poucos, as sombras em sua casa foram sendo substituídas pela luz. Um ano depois, Marta estava na frente da congregação, dando seu testemunho. Não com palavras ensaiadas, mas com a voz trêmula de quem sabe que foi salva do abismo. Eu pensei que Deus tinha me abandonado, ela disse, segurando um lenço entre os dedos. Mas ele só estava esperando eu olhar para ele. Não foi um milagre de um dia para o outro. Foi um milagre de todos os dias, um passo, um suspiro, uma oração de cada vez. Hoje Marta faz parte do grupo de visitação da igreja. Ela vai às casas daqueles que, como ela um dia, estão presos nas suas próprias trevas. Leva não só palavras, mas a certeza de que há uma mão estendida, mesmo quando não se enxerga saída. Se Deus me tirou do túmulo que eu mesma cavei, ela diz, Ele pode tirar qualquer um. E assim, a história continua. Porque na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são apenas coisas do passado, relíquias guardadas em livros. São sementes plantadas todos os dias no choro silencioso de uma mãe que perdeu o filho, no suspiro de um jovem que não enxerga futuro, no coração partido de quem já não acredita em nada. E Deus, fiel como sempre, continua a dizer, eu estou aqui. Levanta-te. E quando ele fala, vidas se levantam. O último passo do milagre. Anos depois, Marta voltou àquele mesmo hospital, mas desta vez não como paciente, e sim ao lado de Clara, uma jovem que, como ela outrora, olhava para o teto com olhos vazios, repetindo, não tem mais jeito. Marta sentou-se à beira da cama, segurou sua mão gelada e contou, não com palavras bonitas, mas com cicatrizes visíveis, como Deus havia transformado seu lamento em louvor. Não foi de uma vez. Foi uma oração de cada vez. Clara chorou. Não por desespero, mas porque, pela primeira vez em meses, alguém via sua dor sem julgar. E quando Marta orou com ela, não foi uma prece decorada. Foi um grito de quem já esteve no fundo do poço e sabe que há uma corda. Dias depois, Clara deu o primeiro passo para fora do quarto. Não estava curada, a batalha era longa, mas pela primeira vez criu que poderia vencer. A reflexão que fica. Milagres não são sempre relâmpagos que rasgam o céu. Às vezes, são sementes plantadas em solo árido, regadas por lágrimas e paciência. O verdadeiro milagre não foi Marta ter se levantado, mas ter voltado para estender a mão a outros. Porque a fé que não se torna ação é como uma vela acesa debaixo de um alqueire, ilumina só a si mesma. A lição. Deus não promete tirar a tempestade, mas caminhar contigo nela, e no fim, fazer de suas cicatrizes um mapa para guiar outros perdidos. O milagre começa quando você escolhe acreditar que mesmo no escuro, há uma mão segurando a sua. E então, como Marta, você descobre, a ressurreição não é só para depois da morte. É para hoje. Uma oração, um passo, uma vida de cada vez.